Fala aí galera do canal Mike Gameplay da Zoeira. E hoje em mais um vídeo com vocês, meus amigos, eu quero demonstrar um pouquinho do que eu quero apresentar e abordar nesses vídeos novos que eu vou fazer. Bom, esse é uma restauração de um vídeo ou renovação, se vocês preferem ser assim. E hoje, meus amigos, eu vou analisar um game que muita rapaziada já tá cansada de ouvir falar ou até mesmo de jogar, meus amigos. Mas não vai ter muita zoeira aqui. É claro que vai ter algumas partes que vai ressaltar pontos que não são tão sérios, mas aqui, meus amigos, podemos ser 100% críticos, porque vai ser mais uma review. Então, vamos para mais um vídeo. Então, meus bravinhos e minhas bravinhas, pega a pipoca, pega o refrigerante. Se quiser pegar até mesmo se quiser pegar até mesmo uma C4 para estourar, pode. Brincadeira, tá? Não faz isso não. Então bora, galera. E hoje o vídeo será com um tema temático de GTA San Andreas. Hoje nós iremos analisar sobre opiniões críticas sobre a jogabilidade, sobre a gameplay e, mais importante de tudo, qual foi o impacto de GTA San Andreas para a indústria dos games e também se sua história renovou-se na época. E também por que GTA San Andreas é tão revolucionário até os dias de hoje. Primeiramente, teremos que ter em mente que GTA San Andreas foi lançado no finalzinho de outubro de 2004, época que os games ainda estavam sendo revolucionários na época do PS2. E então, naquela época, os jogos já estavam nas plataformas que poderiam rodar os games nos gráficos em 3D. E passaram de 2D para isso, já que isso é bastante revolucionário até. Mas até então já era um padrão. GTA San Andreas veio nas indústrias da Rockstar Games e da Rockstar Norte, que ainda estava plenamente ativa nos jogos naquela época. Foi lançado em si GTA San Andreas após o seu antecessor GTA Vice City. E aí já temos em mente que GTA San Andreas foi lançado para revolucionar a franquia de Grand Theft Auto. E vamos parar para a primeira parte. Jogabilidade. A jogabilidade de GTA San Andreas, tendo em mente que são 2 gerações atrás, ainda está bem jogável. A gameplay é bem fluente. Só que ela flui em uma dimensão de RPG, que o personagem pode ser moldado, pode se alimentar e pode até mesmo treinar em academias. E com uma física que também não se adequa tanto a essa geração, mas sim uma física mais para jogos arcades, porque a física daquela época não tinha a dinâmica realista que nem as de hoje. O intuito era divertir o jogador. Mas o que revolucionou e que até hoje tem menos em jogos atuais é a grande diversidade que GTA San Andreas apresentou. Tanto que você pode fazer modificações no seu personagem, que o CJ pode ficar forte, pode engordar, pode ficar magrelo, pode trocar de roupa, pode fazer muitas coisas, pode comprar casa, pode fazer amizade, pode ter namorada, pode praticar esportes, pode fazer modalidades de veículos, pode fazer missões, e entre tudo isso, entende? É uma diversidade muito grande, apesar de um grande mapa. Apesar daquela época não ter mapas daquele tamanho, até hoje o mapa de GTA San Andreas tem uma dimensão particularmente grande na indústria dos games, principalmente relevando que aquele jogo foi de 2004. Tendo em si a cidade Los Santos, uma paródia de Los Angeles, aí que começa a nossa jogabilidade, tendo 3 cidades e que também são bem diversificadas. E agora vamos ressaltar a história de GTA San Andreas. Bom, como já bem sabemos, e quem zerou e não zerou já sabe, já tá careca de saber, e quem não tá careca, até nasceu cabelo em certas partes do corpo, não vou mencionar. Enfim, a história já começa com CJ, ou CJ para os mais íntimos,
entrando em sua cidade natal. Posteriormente da morte da sua mãe por gangues ou facções que são claramente inimiga. E quando vemos na jogabilidade a frustração de CJ ao chegar em sua cidade natal. E no desenrolar da história, CJ volta não com o mesmo respeito, pois Switch, o líder da gangue atualmente, que não faz porcaria nenhuma, ele meio que despreza o CJ. E em alguns momentos, mesmo tendo o CJ salvado ele mais de 200, 300 vezes no jogo, mesmo assim Switch reforça que CJ é um cabisbaixo, é um inútil pra gangue, porque Switch tem um pleno preconceito por seu irmão, por supostamente CJ ter abandonado eles, porque antes da morte da sua mãe, CJ acabou abandonando a gangue em busca de uma vida mais estável financeiramente e longe dos perigos das facções e das gangues e da corrupção dos policiais e do racismo que estavam naquela região de Los Santos. Então, com o resto da dupla formando a principal equipe da gangue, que nós já bem sabemos qual é e que já estamos cansados de saber, Grove Street, compostas pelo Raiden, pelo CJ, é claro, pelo Switch e Big Smoke. Eles são os fatores principais, e também tem a irmã do CJ, mas vai mais como âncora emocional e também auxiliar em alguns pontos da história, pois ela também é importante. Mas vale ressaltar que as missões em geral são mais cooperativas para a gangue e algumas também são bem reveladoras. CJ acaba conquistando um respeito um pouco acima do que antes, ele vai conquistando a confiança da gangue, mas vemos claramente um esgotamento emocional em CJ, principalmente depois que ele descobre a traição de Big Smoke e Ryder, considerados até mesmo irmão por parte da gangue. Mas depois de descobrir a traição, CJ acaba entrando em colapso, até mesmo depois que seu irmão / colega de gangue acaba sendo preso e depois libertado pelo próprio CJ. CJ acaba tentando abandonar tudo e até mesmo convidando o CJ para abandonar a gangue e irem para Liberty City, ter uma vida mais estável e também muito mais segura longe das facções de Los Santos. Após isso, CJ tem um grande respeito em Las Venturas, também em Los Santos, onde se passa a maior parte, e também, muito peculiarmente, em Las Venturas, nesses 3 locais de San Andreas. Mas, depois que CJ completa as missões secundárias, CJ vai para o final da sua trajetória de buscar o acerto de contas. Raiden era muito próximo de CJ, tendo-a conhecido há décadas, tanto pela gangue, tanto pela proximidade dos dois. Big Smoke era um dos amigos de CJ, conquistados pela gangue. Big Smoke tinha um tremendo respeito por CJ, pois os dois tinham uma intimidade muito próxima, arrisco dizer que até semelhante à de Switch. Porém, a infidelidade de Big Smoke e Raiden, por trás de ganância e também de soberba, acabam tendo o que merece. CJ acaba matando primeiramente Raiden com uma ajuda, de facções. Mas aí, na missão final do jogo, Big Smoke está em seu auge de poder. Acaba conquistando dinheiro, muitas parcerias com gangues ao redor, com a ajuda de auxílios de entorpecentes, acaba montando sua própria indústria, só que ele mal esperava que CJ iria dar um fim nele. É triste ver CJ finalizando seu próprio amigo / colega, mas ao final do jogo não fica claro se CJ realmente conseguiu ficar feliz ou com todo o dinheiro. Sabemos que no final do jogo CJ é um cara mais respeitado e um dos bilionários de toda a franquia de GTA. Toda a franquia de GTA posterior e anterior de GTA San Andreas.
mas não temos nenhum arco dele depois disso. Depois da história de GTA San Andreas, somente temos alguns boatos do que aconteceu com o CJ. E um dos mais fortes é que o CJ virou um rico e tá tendo uma vida boa entre facções por aí, e que ficou muito respeitado. Porque em GTA 4 temos posters que mostra um rapaz muito semelhante ao CJ ou Carl Johnson para os mais achegados à história, com um pôster dizendo um dos maiores bilionários do mundo, ou também podemos dizer que poderia ser até mesmo playboy, mas eu prefiro bilionário. E é só uma imagem mesmo, referenciando ao CJ. E no GTA V alguns catálogos em livros também que referenciam, e até mesmo algumas legendas do próprio game. Mas isso só são easter eggs. Só que partindo para a história mesmo, em Liberty's Stories, um protagonista, ele supostamente, no começo do jogo, matou alguém por conta desse suposto sujeito ter ido contra as medidas do cassino. E aí, imagina quem só que desrespeitou essas leis anteriormente à história de Liberty Stores? Isso mesmo, Carl Johnson. Porém, essa teoria é muito abstrata, pois não sabemos quem o Salvatore tinha matado, porque em GTA Liberty Stores não menciona, só fala que ele se envolveu muito com a máfia. Algo que o CJ não fez tanto assim, ele se envolveu mais em gangster, mas depois que ele parou com essas coisas, ele parou, literalmente a vida dele ficou mais estável. Então podemos dizer que, por mais que é uma das mais aceitáveis pelos fãs e aceitadas também, porém não tem nenhum indício de história, tanto que a Rockstar agora criou seu universo HD e finalizou o 3D, deixando em aberto. Apenas com a versão referenciada por Frank no GTA V, mas nada comprovado também. E agora vamos partir para a última sessão deste vídeo. Vamos ver por que o GTA San Andreas impacta, ou reformulando a frase, o porquê de GTA San Andreas ter o tão impacto impressionante nos dias de hoje. Primeiramente, e mais importante, nostalgia. GTA San Andreas é um jogo de há 2 décadas atrás, com uma jogabilidade que marcou muitas pessoas, vendendo mais de 20 milhões de cópias somente a versão original, fora as copiadas ilegalmente ou pirateadas ou após a sua estreia. Então já temos aí que GTA San Andreas é um jogo popular pela Rockstar e um que revolucionou a indústria na época. Só que principalmente o GTA San Andreas ainda assim é vivo até hoje, até mesmo por conta dos seus memes referenciados, jogabilidade e também principalmente a sua diversidade. Quase nenhum jogo atualmente tem a mesma diversidade que GTA San Andreas aos seus padrões e limites da época. E também, o porquê de GTA San Andreas ainda ser lembrado tem o mesmo intuito, galera. Se ele tem o devido impacto até hoje, ele também vai ter uma lembrança e também referência até os dias de hoje. Tanto que tem uma versão mais atualizada dele, versões para diversos consoles. Tem a Definitive Edition, mas por mais que ela seja um completo fracasso por conta da Rockstar Games ter pisado um pouco na bola, ter chamado um certo hype para remake, sendo que é somente um remaster muito mal feito. Porém, ainda assim é uma referência a GTA San Andreas, e temos em consideração que tem diversos servidores online para GTA San Andreas para o PC, as versões de consoles até hoje funcionam, e então a gente pode ter a seguinte referência cultural e histórica pela Rockstar. E também porque o GTA San Andreas revolucionou a indústria de games até os dias de hoje. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Apenas minha análise sincera. Então, o GTA San Andreas, se eu tivesse que dar uma nota sincera e destinária a esse jogo tão belo, sabe que nota eu daria? Peraí, deixa eu só dar um gole aqui no sabãozão
que eu tenho aqui, porque pai, minha voz tá perdendo o fôlego. Pera aí. GTA San Andreas tem meu grandíssimo 9,5. Ah, Michel, mas por que você não dá 10 pra GTA San Andreas? Ah, tudo mais disso. Bom, apesar de GTA San Andreas ser uma lenda entre os games, ele ainda não é perfeito, pois tem muitas limitações da sua época, em sentido de gráficos e também jogabilidade, e até mesmo na história com alguns furos, mesmo ela sendo magnífica, mas ainda não deixa de ser um jogo lendário. Então, GTA San Andreas tem meu 9,5 e já tá muito bem avaliado. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima, meus brabinhos e minhas brabinhas do meu coração. E só mais um ponto que eu queria ressaltar. Sabe qual que é? A Garagan. CJ! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! Pô, que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! See you around. Officer.